Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Abram as suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e leiamos assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Deus requer obediência do seu povo. Este é o título desta mensagem. Deus requer obediência do seu povo. Queridos irmãos, queridos ouvintes, depois do grande esforço do povo de Israel na edificação do templo em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos apareceu ao rei e lhe deu as condições para que sua presença permanecesse naquele lugar. Mais do que construírem um templo, o povo que se chama pelo seu nome deveria edificar as suas vidas ao Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É a palavra de Deus, queridos. Para obtermos um melhor entendimento desta passagem bíblica, temos primeiro que entender o seu contexto. Irmãos, o povo de Israel estava sob o comando do rei Salomão, que enfim conseguiu erguer o templo do Senhor em Jerusalém. Naquela ocasião, todo o envolvimento do rei e mobilização do povo teve um propósito: fazer a vontade de Deus. Você tem feito a vontade de Deus, querido? Depois da construção, dedicação e a consagração do templo, o que gerou grande júbilo em Israel, o Senhor Deus apareceu ao rei e respondeu à sua oração. E Deus expressa plenamente a sua vontade em habitar no meio do seu povo, pois ele aceita a oferta e o esforço do povo de Israel na construção do templo e diz assim: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. É a palavra de Deus, queridos. Irmãos, o Senhor fala a Salomão, demonstrando o seu desejo em abençoar e proteger o seu povo. Mas a permanência da sua presença junto do povo exigiria total dedicação a ele e uma mudança de velhos hábitos, como foi colocada na passagem bíblica em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O nosso Deus é verdadeiro e reto. Ele deixa bem claro os 3 pontos necessários para que a sua cobertura permaneça sobre o seu povo.
reconhecimento da sua grandeza, buscar sempre a sua presença e converter-se nos seus caminhos. Queridos irmãos, o verdadeiro arrependimento é algo mais que palavras, é uma mudança de conduta, mudança de atitudes, mudança de propósitos. O texto bíblico diz assim: se o meu povo se humilhar e orar. Queridos ouvintes, um povo que se humilha tem total noção da sua fragilidade e reconhece a soberania de Deus. Não adianta ter recursos, não adianta ter um grande exército e ter toda a tecnologia. Um povo ou um líder que não reconhece o poder de Deus está sujeito à queda. Não adianta, meus irmãos, ter recursos, não adianta ter um grande exército e nem tampouco deter toda a tecnologia. Um povo ou um líder que não reconhece o poder de Deus está sujeito à queda. Deus exige de nós humildade, Deus exige de nós submissão, Deus exige de nós reconhecimento que somos dependentes dele. Lembremos o que aconteceu com o povo no Egito. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz assim em Tiago, capítulo 4, versículos de 9 a 10. Tiago, capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz assim: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? É a palavra de Deus, queridos. Vimos aqui, meus irmãos, que um povo que se humilha diante de Deus é exaltado por Ele. Se humilhar é se esvaziar do orgulho, é deixar de confiar na própria força. E dentro desse parâmetro, a oração é um exercício de quebrantamento para entrarmos na presença do Senhor. Quando estamos com o coração contrito na presença de Deus, a vaidade é repelida e a nossa atenção está voltada em apenas buscar o essencial, a presença de Deus. O texto bíblico diz também assim: se o meu povo buscar a minha face, irmãos, buscar a face de Deus é ter um maior relacionamento com Ele. Buscar é se esforçar, é ter iniciativa. Um povo que crê no Senhor não pode ficar apenas aguardando que Deus lute em seu favor de maneira descompromissada. Deus quer que tenhamos compromisso com Ele. Deus quer que tenhamos responsabilidade com a obra. Temos
um Deus vivo que quer se relacionar com o seu povo. A Bíblia diz assim em Jeremias 29. A Bíblia diz assim, Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13. E então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. É a palavra de Deus, queridos. Buscar ao Senhor, meus irmãos, requer comunhão, requer esforço e dedicação a Ele. Esses são alguns dos fatores que sinalizam o nosso compromisso com Deus. Uma coisa é certa: Deus se compromete por aquele que tem compromisso com Ele. A verdadeira busca ao Senhor se dá em espírito e em verdade. A cada dia que buscamos mais a Deus, nos tornamos íntimos dele e mais íntegros. E o meio de buscar esta comunhão com Deus vem por ler e ouvir a sua palavra, colocando a fé em ação e na oração. Irmãos, a busca do Senhor deve ser uma constante em nossas vidas. O texto bíblico também diz assim: se o meu povo se afastar dos maus caminhos. Irmãos, a consequência de quem busca a Deus de verdade é se converter nos seus retos caminhos. Quando conhecemos os caminhos do Senhor, podemos discernir, podemos entender o que pode nos afastar dele. Permanecer na fé é consequência de submissão e da busca da face de Deus. Permanecer na fé é consequência de submissão e da busca da face de Deus. Os maus caminhos nos tornam vulneráveis a qualquer tipo de ataque do inimigo. Identificar o que nos afasta de Deus é amadurecer o nosso relacionamento com Ele. Meus irmãos. Quanto maior relacionamento com Deus, mais nós adquirimos experiência. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, diz assim: afastem-se de toda a aparência do mal. Se afastar dos maus caminhos, meus irmãos, é também abandonar as velhas práticas, é viver em novidade de vida, é viver nas boas novas do Senhor. Quando largamos tudo o que nos afasta de Deus, estamos nos esforçando e buscando a sua presença. Se converter é literalmente se afastar dos maus caminhos e alinhar-se tão somente nos caminhos do Senhor. Feita essa escolha, a permanência na presença de Deus se dá
em identificar as armadilhas que possam nos afastar da sua cobertura e seguir em frente, ouvindo a sua voz. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. O texto bíblico diz também: Ele cura e liberta o seu povo. Deus é fiel, meus irmãos. Ele não é homem para mentir. Deus age no povo que coloca seus joelhos no chão, se humilha e se afasta dos maus caminhos. Onde Deus habita, há cura e libertação. Devemos estar sempre atentos para que Ele possa estar agindo sempre no nosso meio. Cada um examinando a si mesmo e exortando uns aos outros em amor, para que todos possam crescer em espírito e em verdade. É assim que diz a palavra de Deus, queridos. Exortando uns aos outros em amor. Em Salmos 33, 12, diz assim: Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para sua herança. É o que diz Salmos 33, no versículo 12. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para sua herança. Um povo que tem Deus como seu líder faz uma escolha sábia, e o povo que age segundo a escolha colhe os frutos da benevolência do Senhor. Essa é a vantagem, queridos. Nós temos que saber escolher. Temos grandes exemplos na palavra de Deus de povos que se sujeitaram ao Senhor e foram abençoados de maneira inimaginável. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo, queridos irmãos, queridos ouvintes, os salvos em Cristo Jesus fazem parte do povo que se chama pelo seu nome. Todo aquele que é salvo em Cristo Jesus passa a fazer parte do povo que se chama pelo seu nome. Quando aceitamos a Jesus, passamos a fazer parte dessa nação poderosa, contra quem as portas do inferno jamais prevalecerão. E como povo santo, devemos nos esforçar, orando e adorando, para que Deus possa operar ainda mais sinais e maravilhas no nosso meio. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, sejamos de fato a nação santa.
geração eleita, o povo escolhido de Deus, reconhecendo a sua grandeza, buscando a sua presença e convertendo-se todos os dias nos seus caminhos. Amém? E que Deus assim nos abençoe.